Graça e paz, irmãos. Vamos dar início a este culto maravilhoso, louvando e adorando a esse Deus tão grande. Mas antes de louvarmos a Deus, vamos estar orando a esse Deus grande, a esse Deus que tem nos dado graça, a esse Deus que tem nos enchido do amor, que tem nos enchido de esperança. Amém? Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, glorificamos o Teu santo nome, ó Deus. E nos colocamos, ó Deus, diante da Tua presença nessa noite, ó Pai. E pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha de encontro aos nossos corações, ó Pai, de encontro, ó Deus, a essas vidas, ó Deus, que estão perdidas, ó Pai, neste tempo, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, ó Deus, fazer tudo, ó Deus, conforme a Tua vontade, o Teu querer, Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha nos usar nessa noite, ó Deus, para glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Que possamos, ó Deus, fazer tudo para a glória e honra do Senhor, Jesus. Ó Pai, encha-nos, ó Deus, de mais do Senhor, ó Pai, encha-nos, ó Deus, de Ti. Que possamos, ó Deus, nessa noite, glorificar o Teu santo nome, ó Pai. E não viver para nós, mas sim viver para o Senhor, Jesus. Glorificamos, ó Deus, e exaltamos aquele que reina e vive para todos sempre. Em nome de Jesus oramos, ó Deus. Amém. Se você está na sua casa, se você se puder colocar de pé, se coloque de pé nessa noite. Vamos estar adorando a esse Deus grande. Amém. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele. Esse Deus, pois viemos neste culto falar com Ele, amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando a esse Deus grande, pois já podemos sentir a presença dEle aqui neste lugar.
Que você possa buscar ao Senhor de todo o teu coração nessa noite. Que você possa se entregar aos pés de Jesus nessa noite. O que posso ver se não num vale de ossos secos? O que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. O Filho do Homem mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. E posso ver se não vale de ossos secos. Posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha estava exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do Homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, basta a palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Aleluias. Ressuscita. Jesus nessa noite vai ressuscitar os seus sonhos. Vai ressuscitar aquele que dorme nessa noite. A cura de Jesus irá alcançar a tua casa, alcançar os teus familiares, alcançar todos os teus amigos, alcançar essa cidade em nome de Jesus.
Nós declaramos cura sobre essa nação, cura sobre essa cidade, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém. Vem inundar, encher esse lugar.
aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, Santo Espírito de Deus, encha-nos, ó Deus, do teu Espírito, Pai. Enche-nos, ó Deus, do teu amor, Senhor. Ó Deus, fale conosco, ó Deus, através da tua palavra, Jesus. Que possamos, ó Deus, nos encher dela, ó Deus, para que de nossas bocas, ó Deus, venha sair, ó Deus, palavras do Senhor, ó Pai. Que possamos, ó Deus, dia após dia nos alimentar, ó Deus, da tua palavra, ó Deus, pois jamais teremos fome, Senhor Jesus. Que possamos, ó Deus, buscar beber da tua água, ó Deus, pois jamais teremos sede, Jesus. Ó Pai, usa, Senhor Jesus, nosso pastor nessa noite, ó Pai, que ele venha ser boca do Senhor, ó Pai, para falar conosco. Em nome de Jesus oramos, ó Deus, agradecido, ó Pai, e pedimos ao Senhor, ó Pai, que receba todo o nosso louvor, ó Deus, toda a nossa adoração, ó Pai, a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. A graça e a paz de Cristo seja contigo, meu irmão. Você também que nos acompanha essa noite, assiste este culto online. Nós estaremos orando ao Senhor. Já pegue de antemão a sua Bíblia, não é mesmo? Esteja com ela em mãos, quer seja ela em livro, quer seja ela através de algum dispositivo, mas esteja com a sua Bíblia em mãos, amém? Vamos orar a Deus. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos agora, fala conosco, fala ao nosso coração. E Deus, antes de entrarmos com a Tua palavra, nós queremos Te bendizer, agradecemos pelo momento de louvor e pedimos ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, aceita o nosso agradecimento, porque muitas vidas têm se recuperado do Covid-19, Senhor. Muito obrigado, Deus. O Senhor tem sido bondoso conosco, bondoso com a nossa região do Centro-Oeste. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade. Agora, Pai, em Cristo Jesus, fala conosco. É a oração que faço. Amém. Amém, querido? Por favor, abra a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Hoje, em especial, nós vamos falar a respeito de uma parábola muito conhecida dos irmãos. Possivelmente você já ouviu algumas pregações em cima dessa parábola. Não há nada de muito novo, a não ser, claro, que o nosso coração esteja fechado para a palavra. Porque eu costumo dizer o seguinte, que quando você lê um livro pela segunda vez, é uma nova leitura. O momento em que você está lendo é diferente. Uma época você lê um livro e daqui 2, 4, 5 meses, 1 ano, você lê ele de novo para refrescar a tua memória, ele já fala diferente contigo. Assim também a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora diariamente. Amém? Então vamos ler lá, Lucas capítulo 10, versículo de número 25 em diante, um momento bem interessante, no qual Jesus está a caminho, não é mesmo, de Jerusalém. Olha lá o que diz, verso 25 em diante. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de toda a tua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. Olha lá,
O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e o enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento, o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata para o dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você precisar gastar mais alguma coisa com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Olha que interessante. Nós estamos de frente com uma parábola, uma história de Cristo, mais uma parábola didática, de ensino profundo a respeito de princípios do reino de Deus. Muito bem. De forma introdutória, eu quero te explicar algo a respeito dessa parábola. Primeiramente, a respeito dos personagens dessa parábola. Temos aqui, dessa parábola não, dessa passagem toda na qual está contida a parábola. Temos aqui um doutor da lei, não é mesmo? Especialista da lei. Temos Jesus Cristo. E dentro da parábola nós temos representantes do povo judeu e um povo odiado pelos judeus, os samaritanos, um representante dos samaritanos. E nós temos também um representante de uma classe diferenciada de pessoas que são os bandidos, os ladrões, não é mesmo? São essas as pessoas da parábola. Assim sendo, eu quero começar falando um pouquinho sobre elas. Primeiramente, esse doutor da lei, por mais que ele fosse um especialista, um filósofo, um teólogo da época, um conhecedor profundo da lei mosaica, ele não compreendia bem o que a lei dizia. Ele conhecia. Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem para mim: pastor, tem um rapaz, ora por ele está desviado, ele conhece a palavra. Queridos, conhecer algo não quer dizer que você vivenciou verdadeiramente aquilo. Às vezes você conheceu ou ouviu falar, às vezes você teve uma breve passagem, às vezes você não desenvolveu um relacionamento verdadeiro com a Bíblia nem com Jesus. Você era simplesmente um frequentador de igreja. E aí as pessoas vêm e falam: desviou, pastor. Conhecedor da Bíblia, pastor. Discutia comigo a respeito de Bíblia. Essa, vamos dizer assim, a personificação de uma pessoa dessa forma. Que conhece, porém não entende. É como se conseguisse ler um livro todo, mas sem reter desse livro o que é bom, o que é transformador. É o tipo de pessoa assim. Ele era um conhecedor. Olha só como nós percebemos isso logo nos primeiros versos. O verso de número 25 diz assim: certo dia, um especialista da lei, um conhecedor, se levantou para pôr Jesus à prova. A motivação desse homem já estava errada. Ele tinha no coração dele uma motivação errada. Muitas vezes nós discutimos ou queremos discutir Bíblia, queremos discutir a respeito de Deus, a respeito de religiões,
mas com a motivação errada. Não para realmente compreendermos algo novo, aceitarmos a verdade de Deus, que é a única que liberta, mas simplesmente para impormos o nosso pensamento. Queremos discutir muitas vezes apenas por filosofia. Não queremos viver aquilo. Essa é a motivação errada. Muitas pessoas vêm às igrejas, muitas pessoas se dizem cristãos, mas vêm com a motivação errada. Ou vêm com essa motivação intelectual, ou vêm com a motivação só emocional, ou vêm com... Não. A motivação correta pela qual eu devo ter um relacionamento com Cristo, com o Senhor da história, com aquele que fez todas as coisas. A Bíblia diz que através de Cristo todas as coisas foram criadas, por Ele foram feitas, sem Ele nada do que está feito, do que foi criado se fez. Nele as coisas encontram o seu propósito. Colossenses 1:16. Então, o que acontece aqui? Nós estamos vendo um homem fazendo uma pergunta para o Filho de Deus, chamando de mestre, mas com a motivação errada, querendo pegar Jesus em algum erro no que Jesus iria falar. Segunda característica desse doutor da lei, que o desclassificava, se assim podemos dizer, como um discípulo de Cristo. Não só a motivação estava errada, como a teologia desse homem estava errada. E nós vemos no decorrer de toda a parábola, de tudo que acontece, que possivelmente, depois de conhecer verdadeiramente a Cristo, ele precisou tomar uma decisão, não é mesmo? A teologia dele era, como nós já comentamos aqui, algo teórico. Era uma teologia errada. Olha só como ele formula a sua pergunta. Mestre, verso 25. O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele não compreendia que para herdar algo, olha como que ele está se contradizendo. A herança, eu não faço nada para receber herança. Eu não trabalho para receber uma herança. Eu sou filho de alguém, então eu recebo a herança. Eu nasci nessa família. Tem pessoas que dizem assim, mas poxa, por que eu nasci nessa família? Não é mesmo? E no fim de tudo, acabam irmão contra irmão, né, nesse mesmo contexto, depois que papai se vai, mamãe se vai, brigando, às vezes até mesmo chegando a mais do que brigas, por causa dos bens que os pais deixaram, dos bens que enquanto vivos eles renegaram, dos bens que enquanto vivos eles não cuidaram, dos bens que enquanto os pais vivos, os filhos, eles desprezaram. Então, no final da vida, da vida dos pais, os filhos lutam para conquistar o que eles dizem ser deles por direito. Herança, você não trabalha para conquistar. A herança é algo dado a você. Bom, esse era o grande erro teológico dele. Ele já formulou a pergunta de forma errada. Então Jesus, para trazer luz a essa situação, responde da seguinte forma: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Uma pergunta muito pessoal. Jesus ele rebate a pergunta do mestre da lei com a outra pergunta. Como você entende? Deixa eu te conhecer melhor. Jesus quis explicitar a ele. Então ele responde: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, alma, força, mente, entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus olha para ele e diz assim: está correto. Vá e faça isso e você viverá. Você está certo. Ame a Deus e ame o seu próximo e você então viverá, terá a vida eterna. Olha só.
E logo depois que Jesus, ele diz que o homem está correto, ele dá ao homem a opção atitudinal. Ele fala, vai e faça o mesmo. Se você fizer isso, você viverá. Ele coloca uma condicional e então ele dá uma orientação ao homem, ele dá um conselho, vai e faz isso e você viverá. O Evangelho é isso. O Evangelho não é discussão doutrinária, o Evangelho não é filosofia, o Evangelho não é conhecimento humano. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O Evangelho é a prática da vida dos céus na terra. Esse é o Evangelho. Jesus, quando nos ensina a orar, ele diz assim, olha, quando você orar, diga assim, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. É através dos verdadeiros cristãos que a vontade de Deus é feita na terra. Ame a Deus com todo o teu ser e ame o teu próximo como a ti mesmo. Faça isso e você viverá. Jesus então responde com atitude, responde levando esse homem a tomar uma atitude. Bom, esse homem não satisfeito, no verso 29, tentando se justificar, ele diz, mas e aí? E quem então é o meu próximo? Nós costumamos na igreja, eu costumo, é claro que é um momento diferente, em cursos ou então em culto para casais, voltado para casais, eu costumo dizer que o nosso próximo, mais próximo, é a nossa esposa. É aquela que dorme ao nosso lado, que acorda ao nosso lado, não é mesmo? E muitas vezes, eu diria até que diariamente, até nesse momento de isolamento, isso se faz mais verdadeiro ainda. A nossa esposa, os nossos filhos, as pessoas que moram conosco, diariamente, elas são o nosso próximo mais próximo, não é mesmo? No contexto judaico, para o judeu, e é por isso que esse mestre da lei faz essa pergunta para Jesus, para o judeu e para aquela plateia de judeus que estavam ouvindo Jesus, o próximo mais próximo era o judeu. O próximo mais próximo era, nesse contexto que eu disse, era apenas a minha família, eu não preciso cuidar de mais ninguém. Então Jesus, ele vem trazendo luz, não apenas na vida desse mestre da lei, mas luz para mim e para você nos dias de hoje. O nosso próximo não é apenas a minha esposa, os meus filhos, não é apenas as pessoas que eu quero bem. Meu próximo, ele está dentro de todo esse nosso planeta. O meu próximo é aquele que precisa de mim num momento especial, num momento de dificuldade, num momento de aflição, num momento de necessidade de uma oração, de sofrimento, num momento em que precisa de consolo, num momento que precisa de alimento. O meu próximo é aquele que tem o seguinte pensamento: o que eu posso fazer por você? Esse é o meu alvo, ele é o próximo. Eu devo ser quem ajuda. Jesus, ele responde com a parábola de uma forma bem interessante, e eu quero que você compreenda algo aqui dentro dessa parábola. Quando o mestre da lei faz essa pergunta, quem é o meu próximo? Jesus, ele traz uma ilustração, uma parábola. E muitos comentaristas, na verdade não os comentaristas, muitos pastores, têm o costume de alegorizar a parábola em si. Não vejo nada contra, porque muitas vezes dá para viajar nesse sentido e tirar um pouco desse contexto para falar sobre salvação, sem problemas nenhum. Nós poderíamos pensar, por exemplo, que dentro dessa parábola, o homem que foi assaltado, ele é o homem que vive sem Deus, é um homem que vive, como João 10:10 fala, não é mesmo? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse homem estava desse jeito, largado à morte na beira do caminho. Então podemos alegorizar,
Podemos nos utilizar dessa parábola, mas é claro, com muito cuidado, dessa forma, trazendo a salvação. Esse homem é as pessoas no mundo. Os religiosos, o primeiro sacerdote representando a lei, não é mesmo? O que faça isso, não faça aquilo, que não dá a mínima para esse homem caído, né? E não tem interesse com essa pessoa. E depois o levita, representando o sacrifício, as obras, não é mesmo? Representando o que eu faço para alcançar o céu, que também não tem nada a ver com essa pessoa caída. Ele está buscando a sua salvação através das obras. E depois então nós vemos a pessoa de Cristo como esse estrangeiro que veio do céu até a terra e então cuidou do pecador, então sarou as suas feridas. Poderíamos alegorizar dizendo que o óleo, o vinagre ali, o azeite e o vinagre são símbolos do Espírito Santo. Poderíamos dizer também que ele levou na estalagem e falou, olha, deu 2 denários ao dono da estalagem, não é mesmo? Simbolizando, poderíamos dizer, a ceia e o batismo. E dizendo ao homem, não se preocupe, se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu pago tudo, eu pago toda a despesa, né? Simbolizando assim a volta de Cristo. Queridos, poderíamos fazer isso, mas não devemos fazer. Nada contra quem faz, mas o contexto da parábola, o texto em si, ele nos faz ver uma verdade muito profunda. Jesus estava falando aqui sobre tudo que acontecia no meio daquelas pessoas que estavam ouvindo essa parábola. Jesus, ele fala do homem caído e diz assim que o sacerdote, aquele que deveria ajudar, porque ele prega sobre ajudar, ele fala sobre amor, não é? Amar a Deus e ao próximo. Ele, quando vê a situação, conhecendo o que deveria fazer, por causa de todo o arcabouço de conhecimento filosófico dele e teológico, entre aspas, ele olha e fala, não posso tocar, senão vou me tornar impuro. Se eu parar aqui, provavelmente os assaltantes vão me pegar também, quer saber? Atravessa a rua e perna para quem te quer. Ele tinha outros afazeres, não poderia se contaminar com aquele homem quase morto. O levita, que trabalhava de repente até junto ao sacerdote, ou de longe vê assim e falou, se o sacerdote fez isso, também quem sou eu, né? Não vou parar também. E vai embora. Aí, Jesus, ao invés de usar de repente um outro judeu que não tinha prestígio religioso, um judeu de uma classe mais baixa, ele não faz isso. Ele, na sua história, se utiliza de uma pessoa, de uma nação estrangeira, que era odiado por toda aquela plateia que estava ouvindo Jesus falar. Queridos, isso é muito sério. Jesus foi direto ao coração do judeu, um coração cheio, não é mesmo, de racismo, um coração que naquela época abominava o samaritano. Então Jesus diz que esse samaritano foi ele quem ajudou de repente o judeu que havia voltado de Jerusalém e estava indo para Jericó. Você consegue perceber a situação? Você consegue perceber como que ficou aquele auditório de pessoas? Como que ficou o mestre da lei? Quando Jesus fala que um samaritano, um povo odiado pelos judeus, foi quem praticou o amor ao próximo. Foi ele que foi o próximo do que estava no chão. Você consegue entender isso? Tudo que passava, que borbulhava no coração dessas pessoas, que odiavam, era um ódio de morte contra o povo samaritano. Vou explicar por quê. O samaritano era um povo misto, um povo que
se casou com outros povos, era um povo que adorava o mesmo Deus dos judeus, porém idolatrava outros deuses. Então era um povo que o judeu não aceitava. Para piorar o ódio, os samaritanos eles profanaram o templo em Jerusalém e eles construíram um templo para eles, não é mesmo, em um outro local. Queridos, é muito sério isso, muito sério. Havia ódio, havia racismo, e Jesus trabalhou tudo isso de uma forma muito explícita nessa parábola. Bom, essa é a introdução. Eu espero que você esteja entendendo como as pessoas estavam ali. Talvez, eu não sei como você foi criado. Eu sou uma pessoa que fui criado num meio muito misto. Nós, os brasileiros, nós deveríamos ser um povo sem racismo nenhum. Afinal de contas, nós somos um povo muito misto. Nossa nação é miscigenada demais, não é mesmo? O brasileiro ele é consequência de uma mistura de raças. Nós deveríamos ser um povo que não deveria ter nenhum tipo de discriminação racial. Essa é a verdade. Eu tive o privilégio de sair do país e lá sofri um pouco com essa questão de discriminação racial da primeira vez que fui, senti na pele. E é interessante porque no Brasil, na escola, as brincadeiras de menino, não é mesmo? Eles olhavam para mim e falavam: seu japonês da cara chata, come queijo com barata. Na nossa época não era bullying, a gente crescia, né, se resolvendo. Nós éramos, como se diz, crianças e adolescentes resolvidos, não é mesmo? Hoje é bullying, hoje é diferente, hoje é bem diferente. E da mesma forma que eu levava, eu também, né, como é que se diz, afrontava os outros. E nós tínhamos no nosso meio pessoas brancas, negros, amarelos, pardos. Eu tinha até índios juntamente conosco na nossa sala. Era uma sala muito legal, muito mista, não é mesmo? Então nós crescemos nesse meio. O brasileiro cresceu assim, mas o judeu não. O judeu, ele praticava o etnocentrismo, ele sentia uma nação, e por ser uma nação escolhida por Deus, ele se isolava das outras nações, não é? E esse era o contexto. Muito bem, a pergunta desse mestre da lei foi respondida com essa parábola. E nessa parábola, esse mestre da lei deve ter tremido quando Jesus falou: o samaritano foi, não é? Quem ajudou de repente o judeu que foi roubado estava à beira da morte. E no final da parábola, encerrando a parábola, Jesus faz a seguinte pergunta, verso 36, e ele pergunta diretamente ao mestre da lei: qual desses três, sacerdote, levita ou samaritano, qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Na hora o mestre da lei deve ter engolido seco, né? E para não ficar mal com o restante do auditório, ele diz assim, ele oculta o título samaritano e diz assim: foi aquele que teve misericórdia do homem que estava caído. Justamente por causa desse ódio entre as nações. Muito bem, no verso 37, Jesus então diz o seguinte: então vá e faça o mesmo. Você percebe? Agora eu quero compartilhar com você aqui, são alguns slides, a gente já vai estar entrando na parte prática, não é mesmo, desse sermão. Então, esse primeiro slide que nós temos, ele fala justamente a respeito dessa pergunta do mestre da lei e de como Jesus interpreta e responde essa pergunta.
O mestre da lei então pergunta: quem é o meu próximo? Jesus, ele rebate depois da parábola com a seguinte pergunta para o mestre da lei: quem foi o próximo? Desses três, quem foi o próximo? Enquanto o mestre da lei queria saber quem era o meu próximo, Jesus dizia para ele assim: quem foi o próximo do que estava caído? Muitas vezes nós não percebemos isso. Às vezes eu aconselhando alguns jovens que estão assim naquela idade da decisão, não é? E alguns chegam eufóricos. E quando vem eufórico eu já sei, eu já penso logo, deve estar querendo namorar, não é? E aí me pergunta: pastor, eu encontrei a pessoa perfeita. Eu falo, japonês, né? Vamos conversar, né? E como que é esse negócio, a pessoa perfeita? Não, é a pessoa perfeita. O rapaz, ele abre a porta do carro para mim. Esse rapaz, ele cuida de mim, pastor. O senhor não tem noção. Ele foi visitar a minha casa, ele lavou a louça do almoço. A gente teve um almoço em família. Pastor, pensa num homem bom para casar, pastor. Eu olho assim, eu falei: e aí? Mas a senhorita está disposta a ser a senhora dele e ser a próxima na vida dele quando tudo der errado, quando de repente ele não lavar a louça, não abrir mais a porta do carro, não fazer as coisas para você. Você está disposta a ser o próximo que vai ajudar na vida dele? Está disposta a entregar o que é seu, o seu tempo, o seu amor, os seus privilégios, os seus dons, os seus talentos? Você está disposta a ser a mulher perfeita para ele? E não simplesmente querer que ele seja o homem perfeito para você? Sabe, essa pergunta do próximo, quem foi o próximo que Jesus faz com que eu e você pensemos a respeito. Não queira achar, né, pessoa perfeita, seja você a pessoa perfeita para alguém, não é mesmo? Da mesma forma é o próximo. Não queira achar um próximo, seja você o próximo para alguém. Próximo é aquele que já entendeu o amor de Deus. Próximo é aquele que consegue amar as pessoas porque entende que foi amado por Deus. A Bíblia diz que as boas atitudes, as boas obras que nós fazemos para as pessoas que precisam, elas são consequência, elas são o que demonstra que o amor de Deus, que nós já fomos alvos e já fomos transformados pelo amor de Deus. Abre comigo a palavra lá no livro de Efésios, capítulo de número 2, Efésios, capítulo 2, o versículo de número 10. Paulo vem falando aqui a respeito de salvação, né? Que a salvação ela não é pelas obras, a salvação ela é uma dádiva, um presente de Deus. A salvação ela só acontece através da fé em Jesus Cristo. E aí no verso 10 ele diz assim, Efésios 2:10: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para mim, para você, para nós. Quando nós entendemos que em Jesus nós somos uma nova criatura, consequentemente eu consigo vencer barreiras na minha vida e me torno próximo de alguém. Quem é o seu próximo? Quem é a pessoa que precisa de você, que precisa de uma palavra amiga, que precisa de um ato de bondade seu, que precisa de algo que você tem, você sabe que você pode entregar? Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Nós somos em torno de 8 bilhões de habitantes. Nós temos aí então 7.999 bilhões e muitos outros milhões, não é mesmo? De quê? De pessoas que são alvos para que sejam o meu e o seu próximo. Quem é o seu próximo? Quer seja aqui em Várzea Grande, quer seja no estado, quer seja fora do nosso país, certamente
durante a nossa peregrinação, eu e você, que já fomos achados por Cristo, que já nos tornamos nova criatura, nós temos esse privilégio de fazer com que as pessoas sejam abençoadas pelas nossas atitudes. Nós devemos ser o próximo das pessoas. Amém? Pense sobre isso. Mas é necessário estar em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Uma criação, nós somos uma obra-prima criados em Jesus. É necessário entregar a vida a Cristo. Aí sim, a minha motivação vai estar alinhada com o amor de Deus e eu vou ser o próximo de alguém. Muito bem, o próximo slide deixa algo bem claro, não é mesmo? Jesus ele vai fechando a questão depois que ele mostra quem é o próximo, né? Ele pergunta para o mestre da lei quem é o próximo. O próximo slide ele diz assim: Jesus fecha a questão e diz a ele: agora vá e faça o mesmo. Versículo de número 37 do capítulo 10 de Lucas. Vá e faça o mesmo. Eu preciso me perguntar: de quem preciso me tornar o próximo? Querido, é muito sério. O evangelho, ele é atitude. A fé sem obras, ela é morta. Tiago já fala muito profundamente sobre isso. O exemplo de Jesus nos mostra isso. Fé sem atitudes é morta. Se eu creio em Jesus Cristo, eu devo amar o meu próximo. Se eu creio em Jesus, eu devo amar o meu inimigo. Se eu creio em Jesus, eu devo amar de que forma o meu inimigo? Orando por aquele que me persegue e fazendo sim com que aquele que tem fome, ainda que meu inimigo seja saciado, aquele que tem sede, ainda que sendo meu inimigo, receba o que beber. Isso é muito sério. Que diferença eu tenho de um outro ser humano se eu amar apenas a minha esposa e os meus filhos? Eu amar apenas as pessoas que me fazem bem? Jesus ele vai além e diz que eu tenho que ter atitudes até mesmo para as pessoas que eu não gosto, para as pessoas que me perseguem, para as pessoas que falam mal de mim. Isso é muito sério. Pense a respeito disso. Vamos lá. Seja você o próximo de alguém. Para concluirmos essa mensagem, eu quero fazer uma citação de William Barclay, um comentarista contemporâneo nosso. Ele explica que a resposta de Jesus a esse mestre da lei envolvia 3 situações, 3 coisas. Primeiro, que nós, como próximo de alguém, devemos ajudar aos demais, ainda que eles tenham a culpa pelo que lhes sucedeu. Isso é muito sério e profundo, verdadeiro. Aquele homem, ele decidiu ir sozinho pela estrada que liga Jerusalém a Jericó, 27 quilômetros. Uma estrada íngreme, mais ou menos nessa descida de Jerusalém para Jericó, em torno de uns 800 metros de altura. Estrada estreita, cheia de locais que possivelmente daria para os bandidos se esconderem. Ele escolheu descer por aquele local num momento em que não havia peregrinação. Ele escolheu ir por ali, mas ele não escolheu ser assaltado. É interessante isso. E aqui eu quero abrir um parêntese para você entender. A filosofia do ladrão é que o que é meu, o que é seu um dia pode ser meu. É assim que é a filosofia de vida do ladrão. O que é seu vai ser meu um dia. Essa é a forma que ele pensa. Então aquele homem escolheu ir por ali, ele foi assaltado. Ele não escolheu ser assaltado, não é mesmo? Mas entrou numa situação difícil, uma situação onde não tinha volta. Muitas vezes a gente precisa tomar atitudes na vida e nós escolhemos errado, não é? Certa vez
uma jovem me procurou e falou: pastor, eu não sei o que fazer. Eu me envolvi num relacionamento, me sinto distante de Deus, e esse relacionamento foi por um caminho da impureza sexual, e esse relacionamento ele tem me deixado assim esfriar na fé, eu não sei o que fazer. Eu falei: não, se apegue a Deus, chame esse rapaz, vamos conversar, vamos pedir perdão a Deus, vamos nos reconciliar com o Senhor, vamos fazer tudo certinho. Se você o ama, vocês façam, vão se casar, a gente vai estar com você, vamos dar suporte, vamos fazer o que é certo. O que você acha? Eu acho que para mim não tem volta. Queridos, eu precisei ser o próximo daquela pessoa. Juntamente com a minha esposa, nós abraçamos, nós oramos, nós aconselhamos. A menina se arrependeu, se casou e hoje tem uma família restaurada. Você entende isso? Se fosse de repente um sacerdote como que passou de largo do homem que estava caído no chão, talvez diria assim: não, essa menina errou, estava certinho na igreja, pulou a cerca, fez o que era errado, olha lá, acabou, olha o coração da mãe, olha o coração do pai, olha como que ficou despedaçado. Não merece, não merece, nem mesmo a salvação de Deus. A gente chega ao ponto, queridos, de acusar e culpar as pessoas para nós limitarmos o amor de Deus através da nossa vida. Nunca faça isso. As pessoas, elas erram, elas pagam pelos seus erros, e nós devemos, com muita misericórdia, tratar essas pessoas. Muitas delas são tratáveis, outras não, mas muitas são tratáveis, muitas são alcançadas pelo amor de Deus. Esse princípio nós devemos ajudar, ainda que a pessoa seja culpada pelo que lhe sucedeu. Se encontra em Gálatas. Gálatas, no capítulo de número 6, eu creio que no verso 9, não me lembro direito, mas fala sobre o quê? Sobre a lei da semeadura. Lá diz assim: de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso também colherá. Por isso devemos plantar o que é bom, porque quem planta, não é mesmo, o que é mal vai colher mal, não é? Vai colher corrupção. Então plantemos o que é bom, plantemos no reino de Deus, plantemos princípios de Deus, plantemos amor, sejamos nós o próximo dessas pessoas. Próxima questão, dentro dessa resposta de Jesus para esse homem, vai, faço mesmo. Qualquer pessoa, de qualquer nação, que estiver em necessidade, esse é o nosso próximo. Muito sério. Eu já fui estrangeiro em terra bem distante, e é interessante que eu encontrei pessoas que foram meu próximo lá, que foram bons samaritanos comigo. Eu encontrei japoneses, eu encontrei famílias de japoneses que me acolheram, que sorriram para mim, que me ensinaram a cultura, que me ensinaram a falar, a escrever o Nihongo, que é como nós falamos a língua japonesa, o idioma japonês. Querido, isso é muito sério. Da mesma forma que no país estrangeiro eu sofri discriminação racial, lá eu encontrei o meu próximo. E nós estamos vivendo um momento no nosso país onde nós estamos recebendo estrangeiros no nosso país. A primeira leva foi dos haitianos, antes teve mais, mas hoje temos os nossos irmãos venezuelanos, os nossos irmãos haitianos, os nossos irmãos bolivianos, os nossos irmãos argentinos e várias outras nações que estão migrando para o Brasil. Eu e você precisamos ser o próximo dessas pessoas. Há poucos dias eu ouvi um testemunho de um irmão da igreja que levou para dentro do seu lar, a família dele, claro, levou um casal e uma filha para dentro de casa e eles estão cuidando dessa família, dividindo com essa família o sustento diário. Eles estão ajudando essa família a se colocar no âmbito profissional, num trabalho, sabe?
Isso é louvável, isso é um testemunho maravilhoso do amor de Deus. Eu e você devemos amar o estrangeiro. A Bíblia fala muito sobre amar o estrangeiro, o órfão, a viúva. Eu e você devemos ser o próximo para essas pessoas. Então, no que você puder fazer, não deixe de fazer. Sabe, o samaritano, ele tinha essa filosofia de vida. A filosofia do samaritano era que, diferente da do ladrão, do que dizia assim, olha, o que é seu pode ser meu, o samaritano pensava assim, o que é meu pode ser seu. O que é meu eu posso doar para você. O que é meu pode abençoar você. E isso está dentro do que é princípio de Bíblia, do princípio do reino dos céus, princípio de bênção na nossa vida. Está atrelada a bênção, até mesmo de Abraão. Sê tu uma bênção, seja você o próximo, seja você o abençoador, não é mesmo? Para a gente encerrar o terceiro ponto dessa resposta de Cristo, é que para mim caracterizar esse próximo, descobrir esse próximo, a ajuda ao próximo deve ser prática, rompendo as barreiras de preconceitos, rompendo a barreira do ódio, rompendo a barreira das classes sociais. Uma coisa que machuca meu coração demasiadamente é quando eu ouço alguém vir até mim e fala, casei com a pessoa errada. Vindo até mim falando assim, o meu pai não vai dar em nada. A minha mãe, ela só tem palavras malignas para mim. A minha avó, ela não presta. Queridos, eu já ouvi cada coisa. É terrível, a gente já corta a pessoa para não deixar falar mal, não deixar continuar falando mal. Às vezes o ódio, o rancor, a amargura está dentro do próprio lar. Às vezes não precisa sair de uma raça para outra, de uma nação para outra. Não, está dentro do próprio lar, do próprio contexto diário. Tem pessoas que elas cultivam o ódio dentro do lar. Tem pessoas que tomam posicionamento, atitudes, resoluções a partir do que o outro fez ou deixa de fazer. Não faça assim. Eu entendo que, para a gente encerrar pensando nesse próximo, para que eu entenda que eu sou o próximo de alguém, eu preciso entender quem eu sou em Cristo Jesus e qual a minha missão. Eu e você somos salvos, libertos e transformados pela ação da pessoa de Cristo e do Espírito Santo, pelo que Cristo fez na cruz e pelo que o Espírito Santo faz em nós. Esses somos nós. A nossa missão é ser o próximo de alguém. Pense sobre isso. Não guarde amargura, não guarde rancor, peça perdão às pessoas. De repente o teu próximo é o teu esposo, a tua esposa que está magoado, ferido, que está até com a imunidade baixa por causa de situações que aconteceram no relacionamento de vocês. Talvez seja o seu filho que não sai do quarto, a sua filha que está ali amargurada, fechada, mais isolada do que o normal por causa de alguma palavra ou de alguma atitude da nossa parte. Não. A nossa missão é ser o bom samaritano, não o mau samaritano, o bom samaritano, aquele que faz a boa obra, aquele que cuida, aquele que restaura, aquele que faz a ligadura na ferida, aquele que traz cura. Seja eu e você o próximo para alguém. Amém? Nós vamos assistir um vídeo agora e logo depois desse vídeo eu gostaria de orar com você, amém? Que Deus abençoe a sua vida, preste atenção, deixa Deus falar com você através desse vídeo, amém?
faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega. Olhem para mim, vai. Deixa eu compor um hino para você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho. Levanta a mão que reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Muito bem, glória a Deus. Eu creio que Deus falou com você através do vídeo. E nós vamos orar ao Senhor agora, pedindo ao Senhor que nos dê força do poder dEle, para que possamos olhar para as pessoas, ver necessidades, ver aflições, ver o que nós podemos fazer para tornar o mundo melhor, para sermos sal e luz nesse mundo, para sermos o próximo de alguém. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus querido, que nós sejamos o próximo de alguém. Deus amado e bondoso, que possamos sim, como diz neste vídeo, dar as mãos uns aos outros e ajudar aquele que está caído a levantar. Que nós sejamos, ó Pai, como diz, ó Deus, a Tua palavra, ó Senhor, lá em Eclesiastes, que sejamos dois, pois é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro, o próximo ajuda a levantar. É melhor serem dois do que um, porque, ó Deus, se um estiver ferido, estiver, ó Pai, precisando de ajuda, de alimento, nós seremos o próximo desse que precisa. Pai, por favor, toma a Tua igreja pelas mãos, que o Senhor nessa noite esteja nos revestindo
nos revista, Senhor, por favor, mais e mais do Teu amor, da força do Teu poder e das atitudes de Cristo. Que o Senhor diariamente possa mostrar às pessoas ao nosso redor que estão necessitando de um próximo. Que o Senhor possa nos apresentar os próximos, ó Deus, que estarão através da nossa vida no reino dos céus. Por favor, que cada um de nós possa, ó Pai, pensar a respeito. De repente, ó Deus, estar enviando uma mensagem de esperança, uma mensagem, uma oração de consolo, uma oração de cura, de libertação para alguém, ó Deus, que conhecemos, que amamos ou que não amamos, mas que sabemos que está precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de restauração, de consolo, de esperança. Que nós sejamos o próximo de alguém, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai Santo, que o amor de Deus, a graça derramada na cruz e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha uma semana de vitória em Cristo Jesus. Amém.